Vamos até o responsável por causar toda essa destruição. E este carinha se autodenominou como o guia e que não iria cobrar nada por isso. Era um contrato de vingança afinal de contas. E dentro da sala dava para ver Aston. E quando ele explicou as motivações do porquê queria esta vingança, o guia apenas riu de sua cara. Parecia que ele estava tentando descarregar suas frustrações neste tal inimigo. Mas gostou disso e vai ajudá-lo. Retirou uma pedra roxa de dentro de seu casaco. Nas favelas, aquele enorme monstro estava destruindo tudo. Zenos e Carmila chegaram. Ela mencionou que estava bem curiosa que uma arma da antiguidade estava de pé. As líderes da favela chegaram ali também, e elas informaram que boa parte do seu pessoal acabou se machucando com a aparição repentina deste monstro. Perguntaram o que diabos era esta criatura, e Zenos pediu para todas se acalmarem. Então questionou para Carmila se ela teria alguma informação boa deste monstro, e ela respondeu apenas o básico, e que ouviu um dos moradores dizer que este Golem surgiu do nada no meio da favela. Zenos pediu para a turminha juntar todos os feridos em um único lugar. Afirmou que quem for o responsável por criar isso vai pagar um preço bem caro. De longe, o guia observava toda a destruição. Estava bem contente que este monstrinho estava cumprindo seu propósito. Na cidade, os moradores estavam se ajudando e levando todas as pessoas para o local de tratamento improvisado. Zenos utilizou da alta cura ali no meio e conseguiu curar uma boa parcela das pessoas. Também realizava curas menores, e com isso conseguia mandar todas as pessoas evacuarem para bem longe. Ele estava bem irritado, isso porque precisou ser acordado no meio da madrugada e ainda estava curando tantas pessoas. Não tinha certeza se conseguiria ser pago por tudo isso. O guia estava bem surpreso, acreditando que o seu alvo era um curandeiro de elite, ou até mesmo melhor do que isso, e estava se divertindo muito em ver toda essa situação de destruição. Nas favelas, todo mundo conseguiu fugir de maneira segura, e até o momento não houveram mortes. E isso era um alívio enorme para eles, mas ainda assim tinham que parar aquela coisa gigantesca. E se perguntou se por acaso aquela coisa não ficaria entediado de destruir tudo. E Carmila revelou que era impossível, porque os golems não paravam até que sua missão esteja completa. Mas não tinha entendido como que alguém conseguiu uma pedra mágica de alta pureza para formar o núcleo de um golem. Só poderiam encontrar isto no castelo demoníaco que ficava ao sul do continente. Além de que precisariam da magia negra e ela foi perdida há muito tempo. Se perguntava quem foi o maldito que criou tudo isso. E Zenos estava ficando entediado com tantas informações inúteis. Era perca de tempo ficarem caçando o culpado agora. Então falou que estava indo derrubar aquele monstrão. As demais líderes também concordaram com isso, afinal de contas essa cidade era deles, precisavam proteger. Perguntaram para Carmila como funcionava para derrotar essa coisa aí, e ela explicou que precisavam destruir a pedra que funcionava como núcleo. Então todos partiram para a frente daquele monstro, e Zenos mandou todos avançarem, e assim iria dar suporte para elas. No primeiro buff, aumentou a agilidade das garotas, seus corpos estavam bem mais leves e rápidos. Também a força e o impacto que elas teriam em cada golpe. E com um corte das 3 líderes, o Golem caiu rapidamente ao chão, mas a sua perna começou a se regenerar. E o Golem se ergueu com uma mão e socou Linga, a mandando para o ar e atravessando várias paredes à força, e eu acho que isso deve ter doído a beça. Mas ela estava completamente bem, seu corpo estava 100% curado. Zenos conseguiu fazer isso durante o impacto, e fazia um bom tempo que ele não lutava. Precisava se atentar a 2 fatores. Primeiro, não poderia ficar longe das demais, senão os efeitos de sua magia não seriam atendidos. A regeneração de vida, o ataque, a defesa e demais buffs tinham a mesma linha de conjuração, mas não poderia lançá-las todas de uma vez, precisava ser uma a uma e de maneira eficiente. Tinha que proteger as líderes até que elas conseguissem atacar, procurar qualquer ferimento que ocorresse e curar. Zenos então ordenou para elas quebrarem as 2 pernas do Golem, e elas partiram em alta velocidade e conseguiram quebrar o monstro. O Golem mais uma vez estava tombando, mas no ar, Zofia berrou que tinha uma criança naquela casa. Zenos partiu em velocidade, não estava vendo a criança ainda, então não conseguia lançar a defesa nela. Então o Golem tombou completamente naquela casa, destruindo tudo, mas era uma cena estranha. Porque o Golem protegeu aquela pobre garotinha, que na sequência saiu chorando com uma dublagem nada a ver. O guia estava bem contente de encontrar com Zenos, era cheio de surpresas ver este garotinho, mas agora estava na hora do clímax. Carmila logo falou que isso era impossível, golems não deveriam seguir outras ordens, e ele tinha protegido uma garota, assim como ficou irritado quando viu o grupo de Zenos.
E o Prota perguntou se por acaso alguém teria usado uma pedra mágica imperfeita para criar aquele núcleo. Isso porque ele acabou de escanear o Golem e perguntou se aquele Golem por acaso era Aston. Então voltamos ao começo do capítulo, com o guia fazendo várias perguntas para Aston. E ele ficou impressionado, porque parecia que aquele curandeiro percebeu sua tática. Realizou uma fusão de pedras mágicas e de humanos para criar um novo tipo de núcleo. Os humanos eram difíceis de controlar por conta de suas emoções, mas apenas um sentimento negativo era necessário. E uma vez com esta maldade no coração, a pedra mágica e o humano se fundiam perfeitamente. O guia estava rindo muito alto, queria muito saber o que Zenos faria a partir de agora. O Prota pediu para todos se afastarem. Claro que elas não queriam, porque aquele golem iria se regenerar. Mas ele pediu novamente por isso, e se lembrou de uma das frases de seu mentor, que curandeiros não deveriam lutar nas linhas de frente, porque se estivesse focado em lutar, perderia o foco no suporte. Sendo assim, todas elas partiram, incluindo Carmilla, que mencionou que iria para casa esperar por ele e fazer um chazinho. O Golem começou a se erguer mais uma vez, e Zenos disse que salvar uma criança não era a cara de Aston, ele sempre foi alguém desagradável e egoísta. Mas soube por um dos membros do antigo grupo o motivo de Aston querer se tornar um aventureiro de elite e ganhar muito dinheiro. Foi porque sua irmã mais nova morreu por falta de medicamentos. E questionou se ainda existia alguma humanidade ali dentro. E Aston possuía um ódio muito grande. Talvez foi porque Zenos conseguiu conquistar seu próprio espaço sozinho, cercado de boas pessoas. Agora entendia do porquê se encontraram naquela época nos becos da favela. Os dois estavam sozinhos. O Golem ergueu seus punhos e socou poderosamente logo abaixo. Zenos criou uma espada de mana em suas mãos e saltou em direção aos braços de Aston, cortando ele e berrando que nada disso importava agora. O Golem continuava berrando, enquanto Zenos partiu em direção ao seu peito e realizou um corte horizontal. Isso revelou completamente aquela pedra mágica. Disse que não estava feliz de se reencontrarem, mas era bom que Aston ainda estava vivo. Então, realizou alguns cortes no peito de Aston, que é onde a pedra estava, e falou que este era o fim de suas aventuras juntos. De longe, o guia ficou decepcionado, o final não foi tão emocionante quanto esperava, mas se surpreendeu ao olhar novamente, isso porque Zenos não tinha matado seu oponente, estava o curando enquanto destruía a pedra mágica e os resquícios do Golem. Conseguiu destruir uma das mãos em um poderoso movimento de espadas, e esta animação aqui já foi muito melhor do que Tebate, papo reto. Zenos estava destruindo a pedra mágica e ao mesmo tempo curando as partes físicas de Aston. Se cortasse muito, isso o levaria à morte, e se hesitar, a pedra mágica vai se fundir novamente com seu corpo e regenerar tudo de uma vez. Isso tudo depois de curar centenas de pessoas e apoiar vários semi-humanos nesta batalha. O guia questionou quem diabos era este curandeiro. Aston perguntou do porquê estavam ajudando, e Zenos respondeu que tudo isso vai custar uma bela grana para ele, e é bom pagar pelos tratamentos médicos. Mesmo que Aston seja um pedaço inútil de humano, fez duas coisas muito boas para Zeno. Primeiro, o tirou e acolheu da favela. Segundo, pelo capricho daquela moeda de ouro, que assim foi capaz de conhecer boas pessoas e abrir uma clínica clandestina. E ainda havia mais um motivo especial, e é porque ele é um curandeiro, e assim precisava salvar vidas. Realizou o último corte naquela pedra mágica, utilizando toda a sua força, e isso foi capaz de a destruir, e assim salvou o Aston. Minutos depois, ele estava ajoelhado, dizendo que Zenos era realmente alguém incrível. Pôde ver como ele estava curando os semi-humanos durante a evacuação, e perguntou se era assim que dava suporte ao grupo antigamente. Apenas abaixou a cabeça, dizendo que passou a vida toda usando as pessoas, e no fim, acabou sendo usado. Isso sim era uma piada de mau gosto. Sabe que tudo o que falar agora não vai fazer diferença alguma, mas ainda assim, precisa pedir. Se ajoelhou e pediu pelo perdão, mas ele nos mandou parar de fazer esse showzinho. Ainda tinha que acertar as contas, e ia dar um soco em sua cara. E com isso o Prota aumentou em 10 vezes o potencial do seu soco, e que curá-lo deu muito trabalho. Só um pedido de desculpas não ia ser o suficiente. Então, golpeou Aston diretamente na cara e mandou o pobre coitado voando pelos ares, e por algum motivo a roupa dele também explodiu no ar. Minutos depois, Krishna mandou Aston acordar. Ela veio porque ouviu os relatos das explosões na favela e encontrou com Zenos no caminho, então já sabia de tudo. Avisou que Aston ficará em dívida com Zenos pelo resto de sua vida. Também apontou sua arma e afirmou que ele estava sendo preso por diversos crimes, e também por estar peladão em público.
Ela ainda mencionou que Zenos levou sua espada, a mesma que encontraram em uma dungeon há muito tempo atrás. Astor estava realmente sem nada agora, mas Krishna jogou uma moeda de ouro em suas mãos, avisando que isso também foi de Zenos, com a mensagem final de que agora eles não têm mais nenhuma relação. E Aston chorou profundamente. Este era um sinal de bom coração que Zenos tinha. Entendeu essa mensagem. O Prata estava bem cansado ao final de tudo isso, dizendo que ia morrer de exaustão, e agora queria voltar para casa para tirar um soninho. Mas no caminho, as líderes o ajudaram a caminhar até em casa. E de fundo, o guia se despediu desta favela, e que não iria se esquecer de Zenos, e iriam brincar mais no futuro.